você precisa ter uma ferramenta para controlar as suas finanças. E como que é essa ferramenta? Não é uma ferramenta, é um conjunto de ferramentas. Organização financeira. Então vamos lá, bem organizadinho, vai anotando aí. O que você vai fazer a primeira coisa para você organizar suas finanças? Você tem que ter uma estrutura em que você guarde todos os seus documentos naquela mesma pasta, de preferência no computador, né? Pode ser, eu gosto, eu tenho físico, eu tenho lá um arquivo, mas se você tiver no computador, melhor. Você vai organizar lá numa mesma pasta no computador, tudo bem bonitinho. Então, as suas contas, aí você vai guardar os boletos, você vai guardar os comprovantes, então você vai receber o boleto do pagamento do colégio. Então, tem o boleto e tem o comprovante, você vai guardar lá na pasta, você vai tendo tudo, você vai padronizar os nomes de cada de uma das pastas para você poder depois achar direitinho, para você não perder as coisas. Quando você guarda o boleto, você não esquece a data do vencimento, você vai poder saber exatamente qual que é a data de cada um dos vencimentos. Então primeira coisa que você tem que fazer é organizar os seus arquivos, organizar uma estrutura que você consiga consultar e achar, ó, minha conta de energia, minha conta de água, meu condomínio, você tem que ter uma estrutura de arquivos. Você tem essa estrutura de arquivos hoje? Pô, nunca pensei nessa estrutura, Rodrigo, achei que era só uma planilha, tá vendo? Não é, uma organização, uma estrutura de organização. Eu chamo, inclusive, essa estrutura de MOF, Modelo de Organização Financeira. Tem que ter uma estruturinha lá e ela tem que dar para você a chance de você recuperar contratos, contrato de aluguel, contrato de arrendamento, contrato de financiamento, apólices de seguros, contratos de maneira geral, né? Ou contratos que você tem lá uma pasta, documentos pessoais, os seus próprios documentos, documentos dos filhos, tal, os comprovantes de pagamentos, todo lá, os comprovantes de renda, todos lá. Então você faz uma organização, uma estrutura de organização das suas finanças aí. Primeiro passo. Segundo passo, você tem que ter uma planilha. Planilha não tem nada de errado. Tem de errado é o jeito que as pessoas fazem a planilha. Você tem que ter uma planilha. Como que tem que ser essa planilha? E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e nesse canal eu sempre trago vídeos que falem sobre finanças e investimento. Se você quiser aprender a sair das dívidas, organizar suas finanças, aumentar a sua renda e investir, ó, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Mas mais do que isso, comenta aqui no vídeo como é que isso tudo que eu tô te mostrando aqui faz sentido com a sua vida, tá bom? Vamos pro vídeo. Você tem que fazer essa planilha com várias abas e essa planilha tem que distinguir renda, gastos, dívidas, bens e patrimônio. Ó, renda, gastos, dívidas, bens e patrimônio. Você tem que distinguir isso. Essa planilha, né, que você vai fazer, então não é uma coisa só, são várias coisas, né? Você vai organizar, você vai separar as coisas para você saber o que é cada coisa, o que é renda, o que é gasto, o que é dívida, o que é bem, o que é patrimônio. Você vai separar isso bem separadinho, bem bonitinho lá. Mais do que isso, essa planilha, cada uma dessas planilhas, elas têm que te dar a chance de você comparar ao longo do tempo quanto que foi a tua renda, quanto que foram os teus gastos, como que está a evolução da sua dívida, como que está a evolução dos seus bens, como que está a evolução do seu patrimônio. Isso aí você faz uma organização dessa forma. Eu chamo de carteira de valor. A estrutura de organização de arquivos eu chamo de MOF, dentro do meu método, e a carteira de valor, a planilha, eu chamo de carteira de valor dentro do meu método, né? Beleza, então são duas coisas, ó, primeiro a organização dos arquivos, depois as planilhas lá. Depois você tem que ter o quê? Você tem que ter planejamento. Então você tem que planejar como é que vão ser as suas finanças a partir dali. Quanto que você vai ter de renda, quanto que você vai ter de gastos, como é que as suas dívidas vão evoluir, como é que seus bens vão evoluir, como é que seu patrimônio vai evoluir. Você vai fazer planejamento. Então, ó, tô indo bem certinho, né? Primeiro, ó, a estrutura de organização dos arquivos, depois, dentro da estrutura de organização, você vai colocar a planilha e essa planilha vai ter várias abas, cada uma delas você vai colocando essas informações que eu tô te falando. Depois, você vai fazer planejamento
para os próximos meses, o que vai acontecer nos próximos meses em cada uma dessas categorias. Aí você vai começar a se testar com o planejamento. Será que o meu planejamento está dando certo? Então você faz um planejamento para um mês e olha e vê se o mês, se deu certo aquele planejamento. Faz para o outro e olha se aquele planejamento deu certo. Faz para o outro e olha se aquele planejamento deu certo. Você põe no calendário, escreve no calendário qual vai ser a data que você vai planejar cada mês e que você vai olhar se deu certo cada um dos meses que você planejou. Então, o que significa isso daqui? Isso aqui eu já estou te dando um caminho do método, né? Existe método para fazer todas as coisas. Se que você quiser fazer as suas finanças serem super organizadas para sempre, a ferramenta que você tem que usar é um método, uma rotina, uma forma de sempre fazer as coisas de maneira que as suas finanças fiquem super organizadas. Não é só uma planilha, não serve para nada. Você precisa de toda essa estrutura. Uma planilha não serve para nada. Essa estrutura é que vai permitir que você gerencie suas finanças. O papel e a caneta funcionava lá na época do seu avô, como eu expliquei no começo da live. E eu expliquei por que funcionava daquele jeito. Hoje em dia não funciona mais. Não dá mais para fazer desse jeito. Você tem que ter uma estrutura de gerenciamento das finanças. Por quê? Porque hoje é muito mais complexo lidar com dinheiro do que era há 40, 50 anos atrás. Se fosse uma coisa tão simples assim, né? Se fosse uma coisa assim, ó, simples, é só que eu fazer uma live aqui para você, só uma live já resolveria. Não é, né? Você pode criar o seu próprio método para controlar suas próprias finanças do jeito que você bem quiser. Mas eu tô te sugerindo que você faça do jeito que eu tô falando para você. Organize as pastas, tenha a carteira de valor, organize várias planilhas, cada uma delas com renda, gasto, dívidas, bens, patrimônio, né? A evolução do patrimônio, que você invista no planejamento, no controle, tenha lá no calendário estruturado as datas que você vai fazer isso e para você conseguir manter as suas finanças organizadas. Assim você não oscila. A vida vai oscilar em vários aspectos, não as suas finanças. Assim as suas finanças nunca irão oscilar, porque você sempre vai estar bem organizadinho. Tá vendo? Essa é a melhor ferramenta para você organizar a sua vida financeira para sempre, tendo um método, fazendo as coisas com um sentido, não de maneira aleatória. Tá? A Aglaé tá falando para mim que no desespero a gente acaba aceitando ou fazendo coisas sem pensar muito, sem ver os juros, as quantidades de parcela, o valor inicial e final, as taxas de juros, entre as outras armadilhas. Muito bem, perfeito, Aglaé, é verdade. Então, muito de um método te dá o quê? Te dá tranquilidade, uma forma estruturada de pensar, de você conseguir, por exemplo, fazer negociação. Isso que é uma coisa que organização financeira, que é o que eu tô falando aqui hoje para você, organização financeira não te ajuda a negociar, né? Mas eu tô te falando de organização financeira. Então, organização financeira vai fazer você sair das dívidas e aumentar a sua renda em 90 dias? Não vai fazer. Mas é uma base muito importante para você sempre ter as suas finanças organizadas e dar os próximos passos. Por exemplo, renegociar com as instituições bancárias. Renegociar com as instituições bancárias, fazer uma renegociação, aí é outro jogo, né? O jogo da gestão financeira, de você saber a legislação, aí é outra parada assim. Vocês gostaram disso, gente?